Bora lá, continuando, parou? Vai. Também alguns animatrônicos falam algumas frases memes, que não leva a lugar nenhum, é só pra motivo de piada. Vamos deixar só a parte mais relevante, que vai falar daquele que você não deveria ter matado. Tá. Você não deveria. What the fuck? Eu vi tudo. E aquele que você não deveria ter matado. Não por você. Por aquele que você não deveria ter matado. Já bem começamos. Nunca vou deixar você sair. Nunca vou deixar você descansar, caraca. É assim que se sente. E agora que você pode experimentar isso de novo. De novo e de novo, novamente, para sempre. Caraca. Nunca vou deixar você sair. He tried to release you. He tried to release us. Ele tentou nos libertar. But I'm not gonna let Mas eu that não vou happen. deixar isso acontecer. I will hold you Eu vou here. te segurar aqui. I will keep Vou you manter here. você aqui. No matter Não how importa many quantas times vezes they ele burn nos us. queima. E agora, finalmente, Meu Deus. podemos ir para a nova era de Five Nights at Freddy's. Depois da Fazbear Frights, aconteceu o FNAF 6, e depois do FNAF 6, logo na sequência, Ultimate Custom Night. E agora nós estamos ainda depois de 2023, não sabemos qual é a data certa de alguns eventos agora, mas Tá. esses eventos eu tenho que descrever agora, para justamente vincular com o FNAF Help Wanted, e também com o FNAF Special Delivery, para a gente poder, sabe, organizar melhor o que aconteceu nesse meio tempo, até a gente chegar no Help Wanted. Isso é alguma coisa do Agora VR, nós mano. temos um detalhe que tem nas fitas do Help Wanted que vai falar que a Fazbear Entertainment acaba renascendo, né, de todas as polêmicas e todas as coisas atacadas que Eu aconteceram. sempre volto. Isso porque a Fazbear Entertainment contrata um desenvolvedor indie, que mesmo aparecendo a foto do Scott Calton, não é o próprio Scott Calton. O nome do cara pode ser Steve, dado a pista que nós temos na história no esse segundo Scott livro Calton, do eu Tales from tinha the visto Pizza Plex, nada, que é o nenhuma foto de Raps, Scott e a história Calton. se chama Help Scott Wanted. Calton. E aí ele é contratado para criar jogos baseados nas tragédias que aconteceram. Eles são um grande sucesso, e até mesmo na venda de brinquedos e outros produtos, no quais fizeram a empresa crescer de novo. O Steve para de fazer os jogos possivelmente no FNAF 4, porque possivelmente ele acabou tendo os pesadelos com os Nightmares, né? E também com a Night Marione, o que meio que dá a entender que foi isso que atormentou esse bicho Que na merda história é do essa? Steve. Mas a gente sabe que a Fazbear acabou mexendo seus pauzinhos pra pegar as coisas que aconteceram no passado e utilizar isso pra vender e ganhar mais dinheiro em cima. E Ok, também tenho que explicar pra vocês que antes da gente chegar no Help Wanted, né, propriamente dito, o jogo, teremos algumas coisas que eu tenho que explicar do Special Delivery, que é justamente o FNAF de celular. Bom, vai ter alguns eventos que estão acontecendo em paralelo, a gente vai tentar organizar justamente pra qual é a ordem que eles estão Tinha no celular acontecendo. mesmo isso aí, Então, né? tipo assim, não tem uma data exata agora, mas a gente sabe que é de 2023 a 2035, que são justamente esses 12 anos que a Fazbear acaba renascendo, que nem eu falei, com os jogos independentes, aquela coisa toda. É tipo assim, esses jogos, eles estão meio que dentro do universo também, sabe? É meio que um self-insert do próprio jogo dentro do universo. Eu sei, é um pouco confuso. E com os jogos. Agora, a gente tem esses detalhes do existe FNAF um jogo VR dentro e do- do AR, onde eles dentro vão do andar mundo de- meio de em paralelo FNAF. um com o outro, até a gente chegar no Security Breach. Então vamos lá. O primeiro evento que a gente tem é justamente uma mistura do Help Wanted com o Special Delivery. A Fazbear Entertainment, ela volta ativa depois, né, com os jogos independentes que ficaram muito conhecidos, né, a franquia Five Nights at Freddy's. Ela acabou conseguindo se renovar, construiu um museu onde ficava na Fred Fazbear Pizza Place, e a ideia era ter novos animatrônicos como o novo Fred, para ter uma grande estátua na entrada do local. Junto a isso, além do retorno para o museu, eles queriam vir até a nova era, curando o nome que acabou acontecendo de todas as polêmicas com seu novo jogo de realidade virtual, a experiência virtual Fred Fazbear Help Wanted, e tentando entrar de novo no mercado, agora com um serviço também de entrega de animatrônicos, o serviço Funtime Help Fazbear, que é ajuda. justamente o Não gosto Special desse Delivery. filme. E a Fazbear acaba também iniciando a construção da Fred Fazbear Mega Perigo. Pizza Plex, tirando, né, o Pizza Place para virar um museu e agora fazendo um novo centro de entretenimento. Para os dois projetos, eles decidiram que a ideia mais barata era utilizar os hardwares dos animatrônicos antigos, já que alguns códigos poderiam agir por si próprios, assim acelerando a produção. É basicamente você escanear tudo que tem na placa, né, dos animatrônicos, a programação
programação que foi feita naquela época, para eles também ficarem mais reais possíveis e lembrarem daquela época para as pessoas. Que os animatrônicos seriam entregues nas casas das pessoas. Eles iriam até lá, sabe, para entregar um presente, alguma coisa do tipo, mas nós sabemos o que acontece no Special Delivery. Os animatrônicos vão na tua casa para te matar. Eles coletaram robôs altamente destruídos, em sua maioria nas versões da banda dos anos 90, mandando os robôs para uma empresa terceirizada de Anaquento, que é justamente a empresa que toma conta do Special Delivery. A Fazbear também encontra no Pizza Place alguns robôs quebrados, em estados terríveis como Lefty, que é Puppet, Springtrap, Molten Fred e Scrappy Baby. Eles abrem já ali e mandam as placas desses robôs para a empresa subcontratada. No FNAF AR Special Delivery, Mark Show diz a Raha Salib que os animatrônicos da Fazbear Entertainment, eles dão muito medo, né, porque eles estão todos parados lá dentro. A Salib, ela vai responder que não tem o porquê, né, da Ana ter aceito esse emprego mesmo com um pouco espaço, justamente porque era uma empresa muito pequena e sabendo que os animatrônicos, né, esse carregamento, melhor dizendo, para dentro da empresa, daria alguns problemas de logística. O Mark disse que foi justamente por conta de dinheiro, mas, né, a Salib, ela vai brincar falando que seria pouco dinheiro. Daniel Rocha também pergunta a Anaquento se poderia usar uma furadeira para abrir os trajes dos robôs. A Ana responde que não, porque a Salib é a única certificada para usar esse equipamento. O Daniel pede ajuda para Salib para abrir os robôs a fim de pegar as placas desses circuitos que estão dentro dos animatrônicos. Steven Wilson acaba perguntando para Ana, para Salib, para o Mark e pro Daniel, meu Deus, calma, praticamente toda a empresa, se alguém além dele foi chutado dos sistemas por um erro desconhecido, após ele escanear as últimas placas trazidas pelo Daniel. A dona da empresa que tá fazendo o Special Delivery, ela vai falar para Salib e vai perguntando sobre as placas que ela acabou escaneando. O Steven, outro funcionário, responde que todas as que o Dan acabou levando para ele foram escaneadas. Então, depois de tudo ter sido escaneado, eles acabam mandando, né, a digitalização para o banco de dados deles para uma outra empresa que é a Silver Parasol Games e que também fez a digitalização da placa dos animatronics para também fazer a mesma coisa, só que agora para a pior escolha possível, meu amigo. Então, tenho que falar para vocês que a Fazbear fez uma parceria com essa desenvolvedora, Silver Parasol Games, para fazerem um jogo em realidade virtual, usando VR, aquela coisa toda. E para facilitar esse processo, a Fazbear entrega as mesmas placas que foram anteriormente escaneadas, incluindo do Springtrap, com a alma do William sendo atormentada pela Cassidy. Enquanto elas estavam escaneando as placas, William Nefton se liberta, assumindo a forma de um personagem do jogo, o Spring Bonnie Man, agora chamado de Glitch Trap. E a Cassidy acabou indo junto. Eu sei, é uma coisa de louco. A galera vai falar, Core, essa é a justificativa? Sim, pro William Nefton ter voltado é justamente o escaneamento das placas que foi muito importante para ter infectado o sistema da Silver Parasol e também foi a mesma coisa que acabou infectando, né, depois a gente vai chegar nessa parte, do pessoal do Special Delivery. Enfim, o Jeremy, que é um funcionário agora da Silver Parasol, a gente tá falando mais do Rock, ele vai relatar que tem pesadelos, onde a empresa começa a achar meio esquisita a atitude e já começa a pensar em substituí-lo pela Tape Girl. A Tape Girl é justamente a garota que vai gravar a própria voz nas fitas que a gente encontra dentro do Help Wanted. Ela vai falar dos eventos que aconteceram antes do Help Wanted, para justamente outras pessoas poderem dar um jeito na merda toda que tá rolando. Então, a empresa começa a pensar em demitir mesmo o Jeremy por conta de algo que ele acabou vendo dentro dos jogos e dentro dos arquivos e aquela coisa toda. A empresa começa a documentação para demitir o Jeremy e a Tape Girl pensa que é sobre algo que ele viu, mas ele não é, ele não fez nada, melhor dizendo, para causar a sua demissão, mas o que ele viu e acabou testemunhando. E a empresa decide mandar ele embora antes de que ele veja coisa demais. Enquanto os testes foram acontecendo, o Jeremy, esse funcionário, que foi o beta tester praticamente do Help Wanted, ele acabou vendo muita coisa, mas também isso acabou mudando dentro dele. Ele acabou se tornando uma pessoa meio esquisita. Porém, em uma manhã de testes do Help Wanted, enquanto eles estavam desenvolvendo o jogo, a Tape Girl vê a silhueta do cara pela manhã e acaba testemunhando meio que o cara tirou o próprio rosto fora. Ela de início não entendia o que estava acontecendo, o que estava rolando, mas depois ela passou a ver o que praticamente o Jeremy testemunhou, pois agora ela substituiria o Jeremy para ser a nova beta tester do Help Wanted. E nisso um processo chega, né, para a empresa, a Silver Parasol, já que o cara morreu dentro do escritório do negócio, né? E aí ocorreu algo grave relacionado ao Jeremy e mais outras coisas pesadas envolvendo tudo isso. Mesmo o Jeremy tentando avisar o que estava acontecendo, a empresa ignorou. Ou seja, o Jeremy viu ruim, testemunhou, acabou avisando
tentando e não deu em nada. Acabou passando pra nova se pessoa, ferre, né? talvez Mais cuidar ou menos desse problema, que virou a Tape Girl. E aí, então, que acaba disparando um e-mail para as empresas associadas à Fazbear Entertainment. O setor jurídico, liderado pela Kelly Stringer, uma das associadas do Conselho Geral, acaba mandando sobre os assuntos legais a respeito da Fazbear Entertainment. E ela pede para que Tem as polícia empresas nessa desgrama, contratadas né? cessem imediatamente todo o trabalho com as propriedades da Fazbear Entertainment, especialmente os que usam os hardwares antigos, como por exemplo a Silver Parasol Games, e uma delas também é a empresa da Ana Quento, que é justamente o e-mail endereçado que nós estamos vendo, que foi lá no Special Delivery. E a Fazbear afirma que logo dirá o que a empresa deverá fazer, pedindo que a mesma entre em contato com o departamento de finanças para finalizarem todo o processo e fazerem os pagamentos. E aí então, agora nós estamos de volta vendo a Tape Girl, que assumiu a bronca, né, de testar o Help Wanted, né? e ela começa a falar que o Jeremy já tinha avisado que tinha alguém entrando dentro da empresa. The drawers have been emptied out. Someone was here. I don't think it was spring cleaning either. No, there was plastic on the floor. Someone was definitely here during the night. It had to have been a client. Ela cita essa pessoa como um cliente, mas a gente não sabe dizer direito quem seria essa pessoa. Mas o importante é que essa pessoa misteriosa começou a aparecer, principalmente depois que disparou o e-mail das pessoas pararem de trabalhar com as placas antigas dos animatrônicos da década de 90, e essa pessoa acabou pegando esses arquivos e levando embora dessas empresas conectadas à Fazbear Entertainment. E agora, voltando para a empresa que tá cuidando do Special Delivery, a empresa da Ana, ela vai e avisa o Mark, a Salib, o Daniel e o Steven, basicamente todo mundo que estava trabalhando ali dentro, falando que a Fazbear mandou eles pararem e que logo daria uma guia, sabe? Conversar a próxima parte que eles iam fazer e quais seriam as próximas atitudes. Dizendo que eles soavam que estavam cortando as relações com as empresas contratadas. O Steve então pergunta se ainda seriam pagos a respeito disso. A Ana fala que apenas as últimas mudanças, ou seja, deveria estar tudo documentado para eles receberem da forma que já foi acordado. O Mark fala para Salib que tudo ia ficar bem, já que eles possuem os outros contratos com outras empresas que eles iam continuar recebendo normalmente. Salib, ela fica triste porque o trabalho da Fazbear era um negócio muito grande. O Daniel ainda alerta Salib, o Mark, a Ana, dona da empresa, o Steven, que na realidade aquilo não era apenas um glitch. O que eles acabaram encontrando dentro das placas era uma coisa um pouco mais perigosa, que também um vírus acabou se espalhando de forma rápida nos sistemas de escaneamento. Amigo, você fedeu tudo. Na última placa. Urgente, vírus causados pelo upload da placa de circuito da Fazbear Entertainment. E o Steven vai e avisa o James Campbell, sobre o caso do vírus dos sistemas da empresa da Ana, pedindo auxílio se possível. E aí tem um outro aviso de vírus falando que na mesma semana, o Steven, que fez o escaneamento, avisa de novo o Jim que o vírus ia causar problemas, pedindo para que contacte o mais cedo possível. Então é tipo, agora é a hora mais ou menos que os funcionários do lugar começam a descobrir que talvez eles acabaram escaneando alguma coisa dessas placas. Principalmente da empresa do Special Delivery, que acabou descobrindo esse negócio de última hora. E a empresa do Help Wanted começa a descobrir pela Tape Girl. Então, um lugar acabou descobrindo de última hora e talvez, tipo, meu Deus, o negócio tá infectando tudo. E agora no Help Wanted a gente tem a Tape Girl falando justamente que ela começou a entender todas as coisas que viu naquele dia. Ela fala de novo da guilhotina lá na sala de suplementos do papel, que o Jeremy ia lá. Você me deu medo de perder um dedo. What? Vai tão bobo agora. Continuar a fazer trabalho de design. Foi assim que esse E depois do que a gente descobriu, ela finalmente ligou os pontos. O Jeremy acabou
Vai voltando. Estar totalmente distorcido, falando a respeito de um negócio muito esquisito chamado Remnant, ou o resíduo. E esses e-mails distorcidos muito provavelmente estão sendo enviados pelo Glitch Trap. Nisso, é possível que em raras ocasiões, o Remnant, o resíduo, pode sair dos robôs derrotados, como forma de uma nuvem e tudo mais. Onde o ser humano pode pegar manualmente essa nuvem e colocar onde desejar. Mas o grande problema é que se você vê esse resíduo no ar, tem também uma parte sombria. E se você pegar esse Dark Remnant, você acaba ativando um bicho esquisito. Juntando uma certa quantidade desse negócio, isso pode anexar o cliente e aí invocar o RWQFSFASXC. Sim, eu tô lendo isso porque o nome desse bicho é um absurdo. O Shadow Bonnie, que pra derrotar ele é só você jogar a luz na cara dele algumas vezes que ele vai sumir. Esses incidentes aconteceram com vários outros clientes e é garantido que nem todo mundo saiu vivo. A Fazbear também, nesse meio tempo, acaba mudando os contratos de serviço. E a mudança mais importante é que você não pode mais cancelar o serviço, substituindo esse processo automático pela revisão humana, para garantir que nenhum cancelamento tenha sido feito acidentalmente. Meio que a Fazbear manda que se os clientes tiverem dúvida, é para conferir de acordo operacional que ele filho de uma mãe, parceiro. De entrega. Basicamente, te aprisionando nesse serviço mais ainda. Que filho da mãe. Serviço já estar rolando, finalmente a Fazbear descobre sobre os Spring Traps. Easy, que é do serviço de atendimento ao cliente, acaba tentando relatar ao Tristan justamente que tem vários relatos de clientes falando que tem muitas coisas esquisitas acontecendo, uma espécie de coelho vintage e com um cheiro desagradável chegando na casa das pessoas e não sabe o que fazer para resolver ou para responder. Não é relatado, mas as teorias que a galera acabou fazendo é que a Fazbear acabou descobrindo que tratava-se do Spring Trap e também o animatrônico que não estava planejado para ir para casa das pessoas. Essa teoria sugere que a Fazbear começou o projeto de eliminação desses modelos e esse projeto a gente acabaria vendo num evento que teve no Special Delivery chamado Sizzling Summer, que é justamente o da lança-chamas e também da Baby com a barriga de fornalha. Depois de um tempo, a Fazbear acabou atualizando o seu serviço, né, com mais personagens que iriam para casa das pessoas, com Toy Fred, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, Funtime Fred, Bombom e Balora, até o animatrônico versão de verão do próprio Fred original, e também no dia de São Patrício veio o Shamrock Freddy, e também no futuro, talvez, Left. O importante desse detalhe é mostrar que isso tá acontecendo ainda antes do Security Breach, vendo que o DJ Music Man, ele consegue andar pelos lugares e tal. Só que na época, a Fazbear tinha dificuldade de programar os animatrônicos para fazerem isso. E o primeiro teste foi justamente a Mangle no Special Delivery. Essa programação é a mesma programação que foi utilizada depois no DJ Music Man. Não exatamente a mesma, mas a tecnologia dos animatrônicos andarem pelas paredes, melhor dizendo. Agora tem um negócio um tanto quanto interessante. A Nora, ela vai falar pro Charles, avisando que a equipe de pesquisa e desenvolvimento não testou os animatronics. Isso porque, pelo padrão que estava vindo dos e-mails, a equipe de beta testers, elas estavam encarregadas de fazer os testes em todos os animatronics. Mas parece que mesmo eles apresentando erros e falhas e diversos problemas, o negócio meio que foi passado pra frente. É como se alguém tivesse aprovado o negócio todo. E o negócio foi só sendo empurrado com a barriga. O Charles, ele responde isso dizendo que os testadores estão reclamando justamente que os bichos são extremamente agressivos. Não me mas diga. Ele vai avisar o cara quer te matar, meu amigo. Eu acho que não vai ser agressivo, não. Vai ser resolvido. E agora teremos alguns eventos dentro do Special Delivery pra gente descrever. Agora a gente tem um evento de Páscoa, onde eles fazem uma parceria, né, pra ter uma loja de doces e guloseimas. O Bonnie de Páscoa, justamente todo o chocolatão das ideias. Mas parece que tudo foi por água abaixo, já que uma madrugada, os animatrônicos ativaram, eles quebram a vitrine da loja e acabam escapando pra cidade. Bom, esse comportamento mais agressivo foi explorado quando o cliente, né, o jogador, enfrenta ambos. Eventualmente as réplicas desses modelos desapareceram depois da cidade. E a loja de doces era também um antigo escritório da Fazbear Entertainment. Depois de um tempo, já no Natal, tivemos o Fred Frostbear e outros bichos de gelo, né, também com a Toy Chica, que era originalmente pra ficar fora de
serviço e ela voltou de vez, né, se tornando a mais cara da loja. Enfim, depois disso a gente teve também o evento de Verão Escarlate, que é justamente o Sizzling Summer, que foi justamente nas férias de julho, onde a teoria é meio que apresentada falando que a Fazbear Entertainment pode ter feito justamente esses animatrônicos para acabar com aquela infestação de Springtrap que teve, né, eliminando esses bichos que estavam invadindo a casa das pessoas. Isso é só teoria. Tem o Endo que joga fogo e queimaria os Springtraps, e também a Baby que pegaria os restos queimados deles e queimaria dentro de si. Isso meio que deu certo até, né, que os modelos Springtraps acabaram sumindo. Entretanto, não funcionou como eles esperavam. Mesmo pegando fogo, o Springtrap continuava vivo. Pra piorar, o reconhecimento facial do Endo deu defeito, o que no processo fez ele identificar modelos Chica, como também sendo modelos Springtrap, colocando eles também para baixo do fogo. Assim nascendo a Scorching Chica. Esses 4 personagens foram relacionados ao fogo, também ficaram por um tempo durante o serviço do Special Delivery. Depois de agosto, a Fazbear Entertainment notou que muitos modelos Springtraps ainda sobreviveram, mesmo queimados. Mas isso não importa, a Fazbear tinha outros planos ainda para fazer, que seria um circo. Mas antes de chegar nisso, Golden Freddy foi criado para justamente entrar no Special Delivery. Golden foi criado pela Cassidy, que é o C dos trailers e também de outras referências lá naquela época, lá atrás e tudo mais. Da mesma forma que o William Afton fez vários Springtraps, Cassidy fez versões paranormais do Golden Freddy, também extremamente agressivos. E por fim tivemos o evento do circo dentro do Special Delivery, onde foi colocado alguns personagens de forma, sabe, de um picadeiro, aquela coisa toda. E também no outro ano tivemos o Encore, que foi justamente meio que uma repetição do evento, sabe, fazendo um bis, trazendo outros detalhes e outras coisas legais, sabe, fazendo os animatrônicos ficarem com skins diferentes. E nessa nova atração teve o Great Escape do Golden Freddy. A Fazbear pegou uma réplica paranormal do Golden Freddy, feito pela Cassidy, colocaram uma camisa de força e também algemas e outros objetos para prender e colocar em um tanque de água. E aqui entra os eventos da DLC, onde o cliente está nos bastidores do serviço e precisa sobreviver a Ballora, o Foxy e o Golden. Ok, eu sei que vocês devem estar olhando, tipo, você tá descrevendo o evento, mas pra onde a história tá andando e tudo mais. A história que eu tô descrevendo os eventos do Special Delivery. São os eventos e as coisas que rolaram, né, dentro do jogo de celular, as skins e tudo mais que iam pra casa das pessoas. Mas agora vamos voltar, acredito, pro que vocês realmente querem ver. Vamos voltar então pro Pizzaplex, que agora ele ficou pronto. Freddy Fazbear Mega Pizzaplex está feito. Nele temos várias atrações para crianças e adultos se divertirem, como Fazer Blast, o Boliche do Bonnie, o Chicas Baker, o Mazer Size, Roxy Raceway, Montes Golf, o El Chips, o Fastcade, o DJ Music Man, a Superstar Daycare e muitos outros lugares para você se divertir e comer. Basicamente um shopping enorme, todo tematizado da Fazbear. Bom, o local tem como atração seus animatronics, os Glam Rocks. Seria Freddy Fazbear, Bonnie, Chica, Roxanne Wolf e Montgomery Gator. E também Sun and Moon para fazerem o entretenimento para as crianças mais novas. E é claro, o DJ Music Man, o animatrônico que tá lá na Fazcade. O Pizzaplex pode até mesmo hospedar festas do pijama lá dentro da Daycare. E também no Pizzaplex tem uma área na Rockstar Row que é como se fosse um museu com as peças originais dos Classics Animatronics. Que posteriormente algumas delas foram pegas pelo Blob. Pelo menos é o que dá a entender. O Blob, nós vamos chegar nele também daqui a pouco. E as carcaças eram as mesmas que a empresa do Special Delivery lá da Ana Coento. E agora, dentro da Fazbear, foram utilizadas para serem escaneadas. E agora que entra também o paralelo dos e-mails do Luiz Cabreira com a Vanessa. O Special Delivery tem uma série de e-mails que vão relatar um possível flerte do Luiz pra cima da Vanessa. O primeiro e-mail é sobre o Luiz ter sido avisado sobre uma red flag, que é como se fosse alguém que acabou violando uma das políticas da empresa de acessar alguma coisa que não era permitido no horário de trabalho. E aí, então, o que mencionou justamente foi uma palavra que a Vanessa acabou procurando. A palavra era tortura. Isso soou o alarme que foi mandado para ele verificar, já que ele é da parte de TI e tem que cuidar de todo mundo. A informação que ele tem é que a Vanessa estava comprando um calendário com uma parte de Viking Blood Eagle, que é justamente uma águia de sangue, que eu não quero nem mostrar, editor, nem pensem por isso aqui, pelo amor de Deus. E bom, a empresa não vai proibir de você comprar coisas online utilizando o computador fora do horário do expediente, e o trabalho sendo feito corretamente. Mas ele chama a atenção dela e também chama para tomar um café para eles conversarem a respeito disso. No segundo e-mail, o Luiz ele vai usar palavras como conformidade, já explicando para Vanessa que não vão soar o alarme
alarme, mas a frase como induzir a conformidade em seres humanos ou como induzir a autoconformidade vão chamar a atenção e vai ativar o alarme, né, de palavras meio perigosas. Ele disse que após essas pesquisas, a Vanessa também pesquisou por ajuda, o que literalmente não iria dar respostas para ela. Ele novamente convida para tomar um café e para falar sobre a política da empresa. O terceiro e-mail, o Luiz começa agradecendo a Vanessa por ela estar seguindo os conselhos dele sobre os termos e pesquisas, já que estava dando tudo red flag. Entretanto, ele cita que recebeu um novo alarme e ficou preocupado achando que algo estaria acontecendo com ela, pois em um dia ela procura flores e padrões de migrações das abelhas e no dia seguinte está pesquisando por até que ponto o ser humano pode ser cortado ao meio antes de perder a consciência. O Luiz deduz que ela esteja escrevendo um roteiro de algum filme ou coisa do tipo. O quarto e-mail, o Luiz diz que viu que a Vanessa pesquisou por máscaras de borrachas masculinas humanas realistas e ele tá curioso para saber o que tá acontecendo. Ele pergunta se tá sendo feito para algum filme ou algo assim, ou também alguma performance, sei lá. No final ele diz que qualquer coisa que eles ainda podem tomar um café e resolver essa questão. E agora nós temos também o paralelo da Vanessa usando a credencial de um funcionário da Fazbear, como se estivesse se passando por outra pessoa. V_A entra em contato com o Steven, justamente lá da parte do Special Delivery, após dias desde que o vírus começou a afetar os sistemas. Ela finge se passar por um representante sênior do suporte técnico da Fazbear Entertainment. Diz que avisou o Jim sobre a preocupação do Steven a respeito do vírus e pede acesso total aos sistemas para que possa removê-lo o mais rápido possível. O Steven avisa a todos da Fazbear que mandou o contato. Ele diz que a representante quer acesso total, mas por medo do vírus, ele quer garantir que a credencial é de fato da Fazbear. Mark responde avisando que checou a credencial e é de fato realmente da empresa. O Steven agradece e diz que já estavam na hora. Bom, o Steven dá a permissão, né, então, para Vanessa acessar todo o sistema. E o Steven responde, né, a V_A, que ao mesmo tempo fez com que Ana e Mark vissem essa mensagem. Esse Steven, ele vai dizer que estava só se defendendo desse tipo de coisa, mas até agora eles não conseguiram tirar a coisa que acabou infectando esse sistema. A Ana acaba perguntando o que tá acontecendo, que é lá na empresa do que rolou lá do negócio, lembra? Que eles estavam fazendo o Special Delivery e foi passado para outra equipe. E aí, então, ela tava querendo saber o que tava rolando. O Steven responde que o Mark verificou as credenciais, era realmente da Fazbear. E alguns minutos depois, o Mark responde que é melhor do que isso. Ele informa que a VA isolou o vírus em um lugar agora, mas não entende o porquê do vírus não ter sido destruído. Mas não importa, ele ficou fora dos servidores. A Ana informa que o Mark disse que o vírus também está finalmente eliminado. E Daniel pergunta se isso significa que não precisa ir ao escritório, mas a Ana diz que não precisa. Aí depois tem, né, o próximo e-mail. Mark alegremente diz que o vírus está finalmente 100% eliminado do sistema, e em paralelo a isso, o Luiz está mandando os e-mails, tá ligado? Querendo falar com ela. Todos comemoram o fim do vírus, né, depois de mais alguns e-mails. Vai nessa. E o Steven diz que entra em contato com o Jim para resolver as pontas soltas. O próximo e-mail ocorre mais ou menos no início da semana, né, alguns dias depois que o vírus foi eliminado. O Luiz manda uma mensagem de novo para Vanessa, e ele diz que aparentemente não irá no trabalho hoje, o que é uma pena, pois a Vanessa ilumina o escritório para ele. Tá, o cara é absurdo, gado pra caramba, mas enfim. Mas é mais problema ainda, pois ele precisa falar com ela. Isso porque aconteceu um problema, onde a Vanessa acabou criando um endereço de e-mail no departamento de TI para si mesma. Utilizou credenciais da empresa, que é a V_A, para entrar em contato com o subcontratado Steven Wilson, o pessoal da equipe lá do Special Delivery que fez o negócio antes e tudo mais, lá da Ana Quento, e acessar o sistema dele. Luiz diz que certamente foi uma falha ou algo do tipo. Ou seja, ele acaba defendendo a Vanessa. Como eu falei, ele tava completamente louco por ela, querendo conversar com ela, talvez pelo trabalho, mas também com outras intenções. E a Vanessa começou a agir dentro da empresa, tentando realocar ou falar com algumas pessoas e também pegar o tal vírus, entre aspas, que tava infectando outros computadores. Sabe, ela tava começando a ter bastante acesso para justamente fazer o plano dela dar certo. E é justamente aqui que a Vanessa, com todo esse poder, conseguindo manipular e tendo todas essas informações, ela vai então fazer mais coisas dentro da Fazbear Entertainment e agora a subcontratada da equipe da Ana. Bom, a Salib, ela vai avisar isso porque ela vê o que tá acontecendo, ela avisa a dona da empresa, o Marco, o Daniel e o Steven, toda a equipe, né, que tava lá fazendo, né, o Special Delivery, para comunicar que um usuário acabou de mandar um comando. Alguém está usando o sistema para dar comandos incorretos aos animatronics, o que explica que eles estavam tão agressivos. Quem fez isso? Vanessa. Daniel responde dizendo que alguém desligou os recursos de segurança e agora ele não consegue ligar mais nada. A Ana confronta a Salib e diz que a Salib tinha dito que todos os vestígios do vírus foram
eliminados. Eu não foi o que tava mas não bem, foi isso que mas- aconteceu. A Salib diz que mas sim, tinha. o vírus foi eliminado. E a Ana também pergunta se a V_A tava ainda dentro do sistema pela Fazbear Entertainment, sabe? Acessando as coisas ali. O Mark diz que não tem como informar isso, pois ele acabou de perder o acesso de administrador. Toma. O Mark não consegue mais desligar o sistema. Toma, Na vocês sequência, são muito ocorre que um burro. usuário com a credencial de Vocês são muito _pizzaplex burro. manda um e-mail para todos os funcionários, anexando um arquivo de dados chamado block_128, que na verdade se revelou sendo um vírus Mas que em potencial. pode, meu Junto a Deus, isso, mano. tem a lista de aniversariantes do terceiro andar, onde Vanessa, Luiz e Jim e outros 10 funcionários trabalham. Junto da lista de aniversariantes está uma mensagem sobre a cozinha do escritório, citando sobre como ela é compartilhada e falando 5 regras que os funcionários precisam seguir em 3 grupos do retiro da empresa, junto com os funcionários que fazem parte desses Meu grupos. Deus. Mas o principal, há também um registro Mas você já tá indo pra um lugar muito- de segurança do mês de Tá setembro, indo pra lugares nunca das explorados. 2h40 da manhã, do 1/9 até as 3h30 da tarde do dia 16/9. O que mostraram para os funcionários JB, A_L e V_A, que a Vanessa se passou por esse usuário anteriormente. A senha de um desses usuários foi redefinida, justamente a galera tentando reacessar o sistema, e também no dia 14 aconteceu de novo. E então o JB rejeitou o pacote de dados do dia 1, mas no dia 7 ele teve sua conta bloqueada e conseguiu alterar a senha. No dia seguinte, dia 8, seu dispositivo foi digitalizado devido à suspeita de malware, mas o malware foi eventualmente removido. No dia 16 aconteceu de novo que sua conta foi bloqueada, dando erro de usuário, mas ele consegue redefinir a senha. Já a VA, sem querer, aceitou o pacote de dados, mesmo sabendo que tinha o vírus. Basicamente, essa parte que pode ser muito confusa, o que tá querendo dizer é, o vírus esse aqui não é o Glitch Trap, é um outro vírus para pegar o acesso do pessoal para poder pegar as informações meu Deus, que ela precisa. eu já A confundi tudo Vanessa, aqui. ela sabia Obrigado, o que tava Cole. fazendo, ela que passou o vírus pro pessoal para pegar o acesso. Então, tipo assim, ela passou para ela mesma para ninguém suspeitar dela, para ninguém, sabe, falar, olha, meu Deus do céu, olha só o que você tá fazendo aqui, entendeu? Então é mais isso. Esses e-mails, essas Nossa, trocas pensou à e frente, tudo mais, viu? é para ela Já continuar pensou? tendo acesso e também pegar, sabe, as informações que ela precisa. Com toda essa manipulação de dados e informações do usuário, a Vanessa, ela conseguiu se camuflar. É isso que eu quero dizer para vocês. E aí, então, o Luiz manda um e-mail para ela, perguntando se ela tá bem. E aí, ele avisa que chegou um pacote no escritório de uma loja de tecidos que foi mandado para ela. E ele pergunta se ela tá fazendo uma fantasia. Então, ela conseguiu o acesso das informações da equipe dentro da Fazbear Entertainment, começou a pegar as informações, a bloquear os usuários, a passar o vírus, tudo isso para pegar as informações que o Special Delivery tinha, justamente de ter escaneado partes e tudo mais que vocês viram, que virou William Afton. Fora que também ela conseguiu infectar os animatrônicos para justamente fazer com que eles fossem na casa das pessoas, fazer tudo ruim que eu descrevi agora há pouco para vocês. A culpada dos animatrônicos estarem totalmente desequilibrados e irregulares é a Vanessa. No Special Delivery, ela faz toda essa maracutaia e consegue se esconder. Com toda essa bagunça que vocês ouviram, o departamento de marketing da Fazbear sofre uma reestruturação. Eles vão reorganizar algumas pessoas de dentro da empresa. E aí, então, eles acabam colocando novos funcionários. E aí, o Luiz Cabreira passa pro departamento de marketing. E aí, então, ele não tem mais todo o controle. Vamos fazer uma pausa aqui.